A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana das nossas leituras diárias das lições da Escola Bíblica Dominical. E vamos aí dando sequência aos estudos deste terceiro trimestre de 2022, onde estamos estudando o tema Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E nesta semana vamos estudar a lição de número 3, que tem por título A Sutileza da Imoralidade Sexual. Então, queridos, nesta lição, a presente lição, tem o objetivo aí de destacar o processo de distorção da moralidade sexual que a sociedade atual vem passando. Invariavelmente, esses processos atingem a igreja local. O padrão bíblico para o relacionamento sexual envolve aí trazer a vida ao mundo por meio da procriação e da satisfação sexual do casal. Esse, queridos, é um ponto importante a ser ressaltado, pois a revolução sexual descartou o primeiro propósito e banalizou o segundo. Então é preciso adequar, do ponto de vista bíblico, o propósito de Deus para o relacionamento sexual sadio. E para dar início às nossas leituras diárias, queridos, a leitura diária de segunda-feira, 11 de julho de 2022, tem como título O Padrão Divino para a Expressão Sexual. O texto bíblico se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, que diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Queridos, o sexo foi criado por Deus para ser aí desfrutado dentro do casamento, como uma forma aí de unir plenamente homem e mulher. Entretanto, a sociedade tem encaminhado cada vez mais para o desconhecimento do assunto, tornando aí um ato banal e impuro, muito distante daquilo que Deus preparou para o casal. Desde a queda do homem, a essência do que Deus planejou tem se perdido e cabe a cada cristão o repasse do real entendimento sobre o assunto. Hoje o sexo se tornou aí um tema banal e a sua verdadeira essência tem sido esquecida, ou seja, a de que Deus o criou para a plenitude do homem e da mulher no casamento. O fato, queridos, é que a sociedade caminha em direção ao enfraquecimento dos conceitos da moral e principalmente do cristianismo. A deturpação está aí em todos os meios de comunicação existentes, onde o sexo é regularmente mostrado de forma mais ou menos explícita, mas sempre com intuito comercial. À luz da Bíblia, conclui-se que a imagem deturpada da sexualidade tem sido aí uma estratégia usada por Satanás desde a queda do homem, por causa aí do pecado. O conhecimento do bem e do mal fez com que o elo com Deus fosse quebrado, e por isto, imediatamente Adão e Eva se cobriram. Então, separados de Deus, sentiram vergonha, e tornou-se aí a forma pela qual o enxergavam, ou seja, como ele realmente é. Nesse contexto, queridos, o pecado aí foi sinônimo de destruição de vidas e cidades, como Sodoma e Gomorra, dizimadas por causa das suas atitudes pecaminosas. E vários outros exemplos são citados no livro de Deus. Nesses tempos finais, proféticos, o sexo continua sendo uma grande arma nas mãos do inimigo, pois ele tem sabido utilizá-la aí com muita astúcia. Resta então, queridos, à igreja restaurar o conceito deixado por Deus nas Escrituras de que sexo está bem longe do feio e do impuro. O pastor e psicanalista Elson Amaral Garcia ressalta que a Igreja do Senhor não pode aceitar a banalização e a deturpação e deve aí proteger a família.
Deve sim explicar o papel do homem e da mulher no propósito da criação de Deus. Não podemos deixar que o pecado contamine o propósito de Deus, que é a família. Nós precisamos nos reportar à palavra de Deus e aplicá-la de forma adequada, ensinando aí o que é correto. Portanto, queridos, não há motivos para considerar o sexo como algo pecaminoso. Longe daquilo que a sociedade tenta impor, né? Os cristãos então devem ter em mente que sexo é bom, pois Deus o criou para construir um relacionamento matrimonial eficaz com base no deleite mútuo. Deve-se então reconhecer que a sexualidade é parte integrante do ser humano, a qual deve ser aí valorizada e respeitada, e não ignorada, deturpada ou até negada. Então é preciso compreender o verdadeiro propósito do sexo, para enfim eliminar de vez os mitos e ideias erradas sobre o assunto, vivendo assim a plenitude proposta pelo Criador. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.